Olá! Hoje vamos fazer uma exploração aprofundada em algo que já está, remodelando o nosso mundo, né? Muitas vezes sem a gente nem perceber direito. A inteligência artificial. É verdade. Ela está ali no corretor que adivinha a palavra seguinte, nos anúncios que, nossa, parecem ler a mente, até em sistemas ajudando médicos. Mas como essa inteligência realmente funciona por dentro? Pois é, ela otimiza tanta coisa. Rotas de GPS, o que a gente assiste, ajuda em diagnóstico. A IA aprende sobre nós, sobre nossos padrões, de um jeito muito, muito eficiente. Sim, Só que essa eficiência toda levanta umas questões importantes, né? exato. E é aí que a gente mergulha hoje. A gente se baseou em várias fontes, incluindo artigos da Wikipédia sobre os fundamentos da IA, sabe? E também um estudo bem detalhado da UFMG sobre os desafios éticos. Uhum. Então, nossa versão aqui é tentar desvendar como as máquinas aprendem, o tal do machine learning, deep learning, redes neurais, entender o impacto real disso tudo e, o que é crucial, né, encarar as questões éticas que essa tecnologia traz. Como é que essas caixas pretas tomam decisões que afetam tanto a nossa vida? Bom, acho que a gente pode começar pela base, né? O aprendizado de máquina, ou machine learning, ML, Simplificando bastante, assim. É um método que permite aos computadores aprender. Aprender a identificar padrões, tomar decisões a partir de dados, sem que alguém precise programar explicitamente cada tarefa, uma por uma. certo, vamos desembrulhar isso um pouco. Na prática, assim, como é que isso funciona? Onde a gente vê ML sem nem saber? Um exemplo super clássico são os sistemas de recomendação, tipo Netflix, YouTube. Ah, sim. Não tem um programador lá falando, se a pessoa assistiu X, então sugira Y. Não é assim. O sistema, ele analisa o comportamento de milhões de usuários, sabe? Milhões. Pessoas que gostaram do filme A também costumavam gostar do filme B. Ele aprende essa correlação e aí passa a fazer a recomendação sozinho, automaticamente. Parece quase como ensinar mostrando exemplos, então, tipo na escola. Exatamente, é uma ótima analogia. Imagina que você mostra, sei lá, milhares de fotos de gatos. Certo. Com o tempo, ele começa a identificar as características comuns, formato das orelhas, os bigodes, o jeito. E aí ele consegue reconhecer um gato numa foto que ele nunca viu antes. Ele aprendeu o padrão gato. Pegou o jeito. Isso. A gente pode pensar no machine learning como um sistema que observa padrões nos dados e aprende a reconhecer ou até replicar esses padrões. E aí vem a pergunta, né? O que é mais decisivo para esse aprendizado? É a quantidade de dados que ele recebe, o volume, ou é mais a inteligência do algoritmo, do código que está rodando por trás? Olha, é uma simbiose total. Os dados são combustível, certo? Sem eles, não tem aprendizado nenhum. A máquina não tem com o que aprender. Entendi. Mas os algoritmos são o motor. É ele que processa esse combustível todo e consegue extrair os padrões dali. Um algoritmo muito simples não vai conseguir tirar muito proveito, mesmo que tenha uma montanha de dados. E tem um ponto fundamental: a qualidade desses dados e a representatividade. Se os dados forem ruins, ou se eles forem enviesados, o aprendizado vai ser ruim ou enviesado também. É um ponto crítico que a gente vai voltar a falar com certeza. Compreendo, faz todo sentido. E dentro desse universo do ML, tem um campo que, nossa, explodiu recentemente, né? A tal da aprendizagem profunda, o Deep Learning. Aqui parece que a coisa fica mais cabeluda, digamos assim. Sim, fica mais complexa. O Deep Learning, ele é um subcampo do ML, e ele usa as redes neurais artificiais, as RNAs, com muitas camadas, por isso o nome profundo, Deep. Ah, por isso profundo. Exato. Essas camadas permitem que o sistema aprenda representações dos dados em níveis que vão ficando cada vez mais complexos, mais abstratos. A inspiração inicial, lá atrás, veio sim da estrutura do cérebro humano, sabe? Neurônios, sinapses. Sim, eu li sobre isso. Mas é super importante dizer, as RNAs de hoje são ferramentas matemáticas bem complexas. Não são réplicas fiéis do nosso cérebro biológico, tá? É mais uma inspiração funcional. Entendido.
E como essas redes neurais se estruturam? Por que esse nome rede? Imagina um monte de unidades de processamento bem simples, que a gente chama de neurônios artificiais. Eles são conectados uns aos outros, formando camadas. Camadas. Isso. Tem a primeira camada, que recebe os dados brutos, tipo os pixels de uma imagem. Aí vem as camadas intermediárias, que são as ocultas. Elas processam essa informação e lá no final, a última camada entrega o resultado, por exemplo, a classificação da imagem. É um gato, é um cachorro. E as conexões entre eles? Assim, cada conexão entre esses neurônios tem um peso. É um valor numérico que indica a força daquela ligação. O aprendizado, na verdade, consiste em ajustar esses milhões de pesos, milhões mesmo, Milhões, uau. para que a rede inteira consiga acertar o resultado esperado com base nos exemplos que ela viu no treinamento. E essa ideia das camadas aprenderem coisas diferentes que você mencionou, como funciona isso? É fascinante. No reconhecimento de imagens, por exemplo, as primeiras camadas podem identificar coisas bem básicas, sabe? Linhas retas, curvas, bordas. O básico do básico. Exato. As camadas seguintes começam a combinar isso para detectar formas um pouco mais complexas. Mais para frente, podem identificar partes específicas, um olho, uma roda de carro, e a camada final junta tudo isso para reconhecer o objeto completo, um rosto, um carro. E a rede aprende sozinho o que extrair. Isso que é incrível, ela aprende sozinha quais características são importantes em cada nível para chegar na resposta final. Uma metáfora que talvez ajude é pensar numa linha de montagem, sabe? Cada estação adiciona algo, constrói sobre o trabalho da anterior. Ou como um time. Ou como um time, perfeito. Cada jogador ou cada camada recebe a bola, que é a informação, processa de um jeito e passa adiante de uma forma mais elaborada para o próximo. Interessante. E por que se fala tanto em redes neurais? Onde é que elas realmente brilham? Quais são as aplicações assim mais impactantes? Elas são muito, muito poderosas para tarefas complexas, onde os padrões são muito sutis ou muito abstratos para a gente programar manualmente, regra por regra. Ah, entendi. É o que está por trás do reconhecimento facial no celular, da tradução quase instantânea do Google Translate, que, aliás, melhorou absurdamente quando começaram a usar redes específicas para sequências como as LSTMs. LSTMs. Long Short Term Memory. Ótimas para texto, para fala. É o que permite o reconhecimento de voz nos assistentes virtuais, né? Alexa, Google Assistente. Sim. Os carros autônomos interpretando o ambiente com sensores, muitas vezes usam um tipo chamado CNN, redes neurais convolucionais, excelentes para dados visuais. CNNs. Ok. E até na ciência, análise de imagens médicas, busca por moléculas para novos remédios. Tem um caso citado nas fontes, o AtomNet, usado para pesquisar drogas contra ebola e esclerose múltipla. O Deep Learning foi realmente o motor dessa onda mais recente de IA, incluindo a IA generativa que está tão em alta agora. E isso nos traz de volta para aquela questão da caixa preta, né? Se essas redes são tão complexas assim, com milhões, ou seja, milhões de pesos se ajustando, como é que a gente sabe exatamente por que ela tomou uma decisão específica? Esse é o X da questão da opacidade. Com tantas camadas, tantos parâmetros interconectados, rastrear o caminho exato que levou a uma resposta específica é muito, muito difícil. Às vezes é impraticável mesmo. A gente vê o que entra, vê o que sai. Exato, mas o processo interno detalhado pode ser obscuro. Daí o termo caixa preta, não dá para ver lá dentro direito. Faz todo sentido. Mas essa explosão toda de IA, de Deep Learning, não veio do nada, né? O que foi que permitiu esse salto tecnológico tão rápido nos últimos anos? Foi uma tempestade perfeita, digamos assim. Uma confluência de fatores. Principalmente 3. Primeiro, hardware. Hardware. Processadores? Exato. A evolução brutal dos processadores, em especial das GPUs, as unidades de processamento gráfico. Elas foram feitas originalmente para rodar jogos, né? Com gráficos pesados. Sim, para games. Mas aí descobriram que elas eram perfeitas para os cálculos paralelos gigantescos que o Deep Learning exige. Hoje em dia, a gente tem chips ainda mais especializados, tipo TPUs, NPUs, feitos sob medida para IA. Tem uma estimativa da OpenAI que fala num aumento de
300 mil vezes na capacidade de computação usada em grandes projetos de Deep Learning só entre 2012 e 2017. 300 mil vezes? É uma escala que a gente nem consegue imaginar direito. É impressionante. O segundo pilar foram os dados. A era digital girou um oceano de dados. Fotos, textos, vídeos, cliques, tudo isso virou alimento essencial para treinar esses modelos famintos. O combustível que você falou. Exatamente. E o terceiro pilar foram os algoritmos. Também houve avanços importantes nas técnicas de treinamento, como a retropropagação, ou backpropagation. Backpropagation. Que é um mecanismo-chave para ajustar os pesos da rede durante o aprendizado. E também no design de novas arquiteturas de redes, como as CNNs e os Transformers, que a gente já mencionou. E pensar que a ideia básica de redes neurais é até antiga, né? Vem lá de trás. Sim, as bases teóricas são lá das décadas de 40, 50, 60, mas o que faltava era justamente o poder computacional e a quantidade massiva de dados para fazer a coisa funcionar em larga escala, na prática. Era teoria esperando a prática. Perfeito. Foi a união desses três elementos, hardware potente, big data e algoritmos refinados, que destravou essa revolução do Deep Learning a partir de mais ou menos 2010. Teve marcos importantes como a vitória da AlexNet numa competição de reconhecimento de imagem, a ImageNet, em 2012. Aquilo realmente mostrou para o mundo o potencial. Entendi. No fundo, é como você falou antes, assim como o carro precisa de estrada, a IA precisa dessa infraestrutura toda de processamento e dados para poder rodar de verdade. Ok, então essa IA super potente, faminta por dados, está rodando nessa super infraestrutura. Como é que isso se traduz no nosso dia a dia? Além daqueles exemplos mais óbvios que a gente já falou. Onde mais ela está escondida? Ela está cada vez mais integrada, sabe? Às vezes de forma sutil. Os feeds das redes sociais, por exemplo, são algoritmos que decidem o que a gente vai ver primeiro. Aquela ordem mágica. Apps aprendendo suas rotas preferidas, recalculando o trânsito em tempo real. O GPS. Verdade. Os assistentes de voz entendendo comandos, aprendendo suas rotinas, ferramentas de escrita, não só corrigindo erro de português, mas sugerindo frases inteiras, a tradução automática que a gente já falou. A IA se tornou, como uma das fontes que a gente leu colocou, uma espécie de espelho da atenção humana. Um espelho da atenção humana, gostei disso. Ela reflete e potencialmente ela acaba moldando as nossas preferências, né? O que a gente consome, o que a gente gosta. Essa personalização toda parece ótima, né? Facilita muito a vida. Mas onde é que começa a preocupação? Até que ponto esse espelho é só um reflexo passivo e não algo que está nos direcionando? Aí que entram as complexidades éticas, né? A personalização é útil, claro, mas a linha entre ajudar e manipular, talvez, pode ser muito tênue. Esses algoritmos, eles filtram informações baseados no nosso histórico, no nosso comportamento passado, e isso pode sim ameaçar um pouco nossa autonomia, nos guiando para certas escolhas, para certos conteúdos, sem que a gente perceba claramente essa influência toda. Será que a gente tem noção do nível de detalhe com que estão mapeando a gente? Isso pode criar aquelas tais bolhas de filtro, né? Que tanto se fala. A gente acaba só vendo o que confirma o que a gente já pensa. Exatamente. Esse é um risco real. Ao sermos expostos principalmente a conteúdos que reforçam nossas visões de mundo, a gente corre o risco de ficar preso nessas bolhas ideológicas. Fica mais difícil entender perspectivas diferentes, né? E isso pode até ampliar a polarização na sociedade. Com certeza. E além disso tudo, tem a questão da privacidade, que é gigantesca. Nossos aparelhos celular, relógio inteligente, até a caixa de som em casa coletam dados sem parar. O tempo todo. Quem controla esses dados todos? Para onde eles vão? Aquele consentimento que a gente dá clicando no aceito, ele é realmente informado? A gente entende mesmo que está concordando? São perguntas que ainda não têm respostas fáceis, não. Complicado. E você falou antes sobre a qualidade dos dados. Mencionou que se os dados forem ruins, o aprendizado é ruim. E se esses dados carregarem os preconceitos que já existem na nossa sociedade, como a IA lida com isso? Esse é um dos problemas mais sérios mesmo, o viés algorítmico.
É um vespeiro. Se os dados que a gente usa para treinar a IA refletem desigualdades, preconceitos históricos de gênero, de raça, de classe social, Que infelizmente existem. que existem, claro, o algoritmo vai aprender esses vieses. E o pior, ele pode automatizar esses vieses e até amplificar. Fazer isso em larga escala. E muitas vezes isso acontece sem nenhuma intenção ruim dos desenvolvedores, sabe? A máquina simplesmente aprende um mundo torto que foi apresentado a ela nos dados. E isso tem exemplos concretos, né, e bem preocupantes. Infelizmente, sim. A fonte da UFMG que a gente consultou cita vários casos bem emblemáticos. A Amazon, por exemplo, teve que abandonar um sistema de IA para recrutamento. Sabe por quê? Por quê? Porque ele aprendeu, com base em dados históricos de contratações anteriores, que eram na maioria homens, a penalizar currículos que tinham termos associados a mulheres. Tipo, capitã do time de vôlei feminino, coisas assim. Nossa, que absurdo. Na área da saúde também. Algoritmos para diagnosticar câncer de pele, se foram treinados majoritariamente com imagens de pele clara, eles têm um desempenho muito pior em peles escuras. Isso é um risco real de agravar as disparidades no diagnóstico de melanoma, por exemplo. Meu Deus. Teve aquele caso notório do Google Fotos lá em 2015 que rotulou erroneamente pessoas negras como gorilas, um reflexo terrível de dados de treinamento que não eram nada representativos da diversidade humana. Lembro disso, foi um escândalo. E um estudo super impactante nos Estados Unidos mostrou um algoritmo de seguro de saúde que subestimava a gravidade das doenças em pacientes negros. Sabe por quê? Porque ele usava o custo histórico de tratamento como um indicador de gravidade. Mas qual a lógica disso? A lógica errada era que quem gasta mais está mais doente. Só que ele não considerava que a população negra, por barreiras socioeconômicas, tinha menos acesso ao sistema de saúde, usava menos e, portanto, custava menos, mesmo estando igualmente doentes ou até mais. O algoritmo interpretou isso como menos grave. Chocante. É um viés escondido numa métrica aparentemente neutra. E aí simplesmente tirar os dados sensíveis, tipo não usar raça ou gênero no treino, resolve? Geralmente não. Infelizmente, não é tão simples. O viés pode estar codificado em outras variáveis que parecem neutras, mas que na prática funcionam como um substituto, um proxy. Ah, os proxies. Exato. No caso lá do seguro-saúde, mesmo sem usar raça diretamente, o algoritmo usou o custo de tratamento como um proxy que na prática acabou recriando a discriminação racial. É um desafio muito complexo. Exige um cuidado enorme com a coleta, com a seleção e principalmente com a auditoria constante desses dados e dos modelos. Entendi. E voltando à caixa preta, se a gente não consegue entender 100% como a decisão foi tomada, e agora a gente viu que essa decisão pode ser enviesada ou simplesmente errada, quem se responsabiliza? Se um carro autônomo causa um acidente, de quem é a culpa? Essa é a grande encruzilhada da rastreabilidade e da responsabilidade. É aonde a coisa pega. A opacidade dos modelos mais complexos, especialmente de deep learning, dificulta demais a investigação quando algo dá errado. Fica difícil apontar o dedo. E claro, para poder atribuir responsabilidade. Mas imagino que haja um conflito aí, né? Entre querer abrir a caixa para entender e as empresas quererem proteger seus segredos industriais ou a privacidade dos dados que usaram. Justamente, é uma tensão real e complicada. De um lado, a necessidade de transparência para garantir segurança, justiça, confiança. Do outro, a proteção da propriedade intelectual. Afinal, esses algoritmos são ativos valiosos para as empresas e também a privacidade dos dados das pessoas que foram usados no treinamento. Não tem uma solução mágica para isso, sabe? É um equilíbrio difícil de achar. Muito. E como fica aquele modelo mais tradicional de responsabilidade, onde o programador era o responsável pelo código que ele escreveu? Isso ainda vale? Então, esse modelo começa a ficar insuficiente. Com IAs que aprendem sozinhas, que evoluem de formas que nem sempre são totalmente antecipadas pelos criadores, especialmente com técnicas como aprendizado não supervisionado, a cadeia de responsabilidade fica muito nebulosa. Fica difícil rastrear. Fica. Quem responde por um erro de uma IA autônoma? O desenvolvedor que criou o algoritmo inicial? A empresa que treinou e colocou no mercado?
o usuário que estava operando, a legislação e a própria ética ainda estão correndo atrás para tentar definir esses limites. Muita coisa para resolver ainda. Muita. E ainda tem problemas técnicos inerentes, como o tal do overfitting. Overfitting? O que é isso? É quando o modelo fica tão bom em decorar os dados de treinamento que ele acaba não generalizando bem para dados novos, que ele nunca viu. Ele fica viciado no treino. Ah, entendi. Ele não aprende de verdade, só decora. Isso. Ou o contrário, o underfitting, que é quando o modelo é simples demais e não consegue nem aprender os padrões dos dados de treino direito. Esses problemas técnicos também contribuem para a falta de confiabilidade e podem gerar erros inesperados. Ufa, quanta coisa! Então, tentando amarrar tudo isso que a gente conversou, a IA, que é turbinada pelo machine learning, pelo deep learning, por hardware cada vez mais veloz e por uma montanha de dados, ela é, sem dúvida, uma força tecnológica transformadora. Está personalizando o nosso mundo digital de formas que eram inimagináveis há pouco tempo. Sem dúvida alguma, é impressionante o que ela já faz, o potencial que tem. Mas essa força toda vem com um pacote de desafios éticos gigantesco. A gente viu, vieses nos dados podem perpetuar e até ampliar injustiças sociais. Sim. A opacidade das caixas pretas gera desconfiança, dificulta a responsabilização quando algo dá errado, e a coleta massiva de dados ameaça nossa privacidade e nossa autonomia de escolha. O que nos leva à necessidade urgente, né, de pensar em como desenvolver e usar essa IA de forma mais ética. ética. Exatamente. E isso passa, imagino, por usar dados mais justos, mais representativos da diversidade, ter equipes mais diversas também, pensando nos impactos desde o início, buscar mais transparência, pelo menos onde for possível e seguro, focar em segurança, em justiça, essa ideia de auditar algoritmos, de verificar se eles são éticos e seguros, parece que está ganhando cada vez mais força, né? Com certeza. A auditoria de algoritmos é um campo crescente e muito necessário. Mas não é só uma questão técnica, sabe? Não basta só criar ferramentas melhores. Requer um debate muito mais profundo sobre ética. Envolve a sociedade toda. Envolve a sociedade, envolve leis adequadas que consigam acompanhar a tecnologia sem frear a inovação de forma burra. Envolve uma mudança cultural dentro das empresas de tecnologia e um diálogo social permanente sobre que tipo de futuro a gente quer construir com essas ferramentas. É um esforço contínuo. Contínuo. Para garantir que a IA realmente beneficie a todos e não acabe criando mais divisões ou mais riscos, a gente precisa de vigilância constante e de um design que seja centrado em valores humanos, não só em eficiência ou lucro. Perfeito. Fica, então, uma provocação final para quem nos acompanha. Conforme a IA se torna cada vez mais presente, mais capaz, mais autônoma, a questão crucial talvez mude. Não é mais só o que a IA pode fazer, mas sim como a gente garante que ela faça o que deve fazer. Boa pergunta. Como podemos alinhar essas máquinas, que ficam cada vez mais inteligentes, com os nossos melhores valores? Mesmo quando a gente não consegue enxergar completamente dentro da tal caixa preta. Como encontrar o equilíbrio certo entre a velocidade da inovação e a responsabilidade enorme que ela exige? Fica aí a reflexão, é essencial para a gente pensar no futuro que já está batendo na nossa porta.